Eu entendo, Michel, que isso é uma arma na mão da liderança, né? A pessoa o líder que sabe usar isso a seu favor, ele consegue transformar equipes, transformar negócios e pessoas, né? Vidas, né? Quantas histórias a gente não tem de pessoas que mudaram a sua história de carreira, suas vidas por conta de feedbacks bem feitos, né? Só que isso é um aprendizado. Eu, quando olho para a minha liderança, né? Quando eu comecei a ser líder, há alguns anos atrás, eu vejo quantos erros eu cometi, quantas coisas erradas eu fiz, né? Mas o quanto eu estava disponível para querer fazer diferente. E os treinamentos me ajudaram muito nisso, as técnicas, né? E aí a gente vê outras formas, né? Tem ali comunicação não violenta, tem técnicas de PNL, tem propriamente os métodos de feedback que cada vez muda, né? Às vezes a forma de falar, mas a essência é a mesma. É contar para a pessoa o que ela pode melhorar, né? De maneira que não agrida, de maneira que ela esteja aberta. E aí, como é que será que a pessoa está preparada para ouvir? Técnicas de PNL te ajudam a deixar a pessoa aberta para ouvir. Técnicas de comunicação não violenta ajudam a pessoa a ficar aberta a ouvir. Então, tudo isso a gente tem que repensar e colocar ali dentro das formações da liderança, porque lideranças fortes que geram impacto são lideranças que têm o feedback e o reconhecimento que andam muito junto ali como um método de transformação de resultados com as suas equipes. Então, eu super acredito, acho que é um tema que é muito recorrente. A gente percebe falando com outras empresas, outros colegas das áreas, que isso é um problema que acontece em toda a organização e a gente precisa treinar, né, muito, né, então, e ainda mais assim, falando de pós-pandemia, até no modelo híbrido, como é que eu dou um feedback no modelo híbrido? Né? Como é que eu dou um feedback bom, ou principalmente um feedback corretivo no modelo híbrido, né? Então, como eu depois, falando um pouco de metodologias de competência, como depois eu registro isso para ficar no histórico daquele colaborador, quais são as melhores formas de fazer isso, né? Então, tudo isso a gente tem que ir treinando as pessoas, né? E conforme vai mudando o mercado, o mundo, a gente tem que ir remodelando essas formas, né? De ensinar do como seguir, né? Porque as gerações são diferentes, elas têm maneira diferente de receber as coisas, né? Às vezes a maneira com que você fala com uma pessoa mais velha, um baby boomer da vida, é totalmente diferente dessa geração nova que está entrando, os aprendizes. O papel do líder é convidar o liderado a se autoavaliar. Ele mesmo vai trazer, entendeu? Sim. Tem estudos que mostram que quando a gente é convidado a se autoavaliar, a gente tende a ser muito mais rígido com a gente do que o outro seria. E aí, a partir daí, eu ensino algumas técnicas para que esse líder possa, junto com esse liderado, fazer com que esse liderado encontre formas diferentes de agir e pensar e, a partir dali, praticar aquilo. E o papel do líder ir acompanhando e apoiando, e não virar e falar, olha, você tem que melhorar no seu planejamento, toma que o filho é seu. Se ele não é bom naquilo, ele precisa ser orientado, mentorado, e tendo esses feedbacks, olha, eu já noto evolução, Lucedile, parabéns, olha que legal, aquele trabalho lá saiu no prazo, né? A gente foi muito condicionado, né, Michel? Olhar para a escassez, né? Para o que falta, ao invés de olhar para a abundância. Então, esse é o novo olhar também. Lógico, estava lá no dia a dia, mas assim, para avaliar, para dar um feedback, era 2 vezes por ano. Normalmente, o líder não tinha registro das coisas que aconteceram no semestre ou no ano, só via os indicadores frios e falou, se atendeu, não atendeu, e não orientava, não ajudava. Estou falando isso de uma forma geral. Logicamente, existem líderes que faziam um trabalho muito importante, muito ético, nesse sentido de muita responsabilidade e por ter preparo. Mas a grande maioria, sim. A gente não pode tapar o sol com a peneira, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, né? Então já era difícil ter essa intimidade fisicamente no mesmo espaço. Aí quando a gente vai no pós-pandemia, quando a gente está num ambiente virtual, essa intimidade aí que descambou, vamos dizer assim, né? Não tinha. Então, se a pessoa não tomava o café, não conversava, não orientava, não dava o feedback contínuo para o colaborador, no dia a dia, estando ali a 1 metro, a meio metro da pessoa, quanto mais agora via Teams, via Zoom, via o que você quiser,
Google Meet, enfim, cada empresa utiliza uma ferramenta. E, consequentemente, lá na ponta, então não tive presença, não gerei intimidade, não promovi a conexão, o meu relacionamento acabou. E então as pessoas acabaram perdendo identidade profissional, porque elas foram pulando.